Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de 2 presbíteros. Ano passado eu compartilhei com vocês o encerramento sobre a necessidade de uma vida cheia do Espírito. Trabalhamos o fruto do Espírito e aplicamos depois no final a necessidade de buscarmos uma vida cheia do Espírito. Hoje eu pretendo trabalhar um ponto doutrinário importantíssimo que foi mencionado durante essa semana, inclusive agora no louvor. E tentar fazer alguns apontamentos bem práticos para a nossa vida. Por isso, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. 1 João, capítulo 3, versículos 2, 3. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Tem aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você agora orasse por você. Pedisse a Deus pela sua vida, pelo seu lar, pelo seu casamento. Você que é solteiro, solteira, que está aqui. Essa palavra é para você também. Você que não pretende casar, e eu vou tocar nesse assunto hoje, é para você também. Porque existe um projeto de Deus maior do que marido, filho, esposa. Nós às vezes não estamos acostumados com isso. Que é a nossa santificação. Com filhos, sem filhos, casado, solteiro, viúva, viúvo. Peça a Deus por isso. Ó Deus, coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder. E nos ajude a entender que antes de qualquer coisa o Senhor nos chamou para viver para a glória do Senhor. E pelo poder do Teu Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos capacita, é que nós temos condições, não por nós mesmos, de glorificar o Teu nome. E nos ajude a entender, Deus, nessa manhã, que a nossa família só será para a glória do Senhor, quando a glória do Senhor for mais importante que a família. Calibra o nosso coração nessa manhã. Converte-nos e seremos convertidos. Nos ajude a amar a família, não idolatrá-la. Nos ajude a amar o Senhor, Deus, e consequentemente amar os nossos. Para a glória do Teu nome. Ordena os amores no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Todos nós desejamos ter uma família abençoada. Dificilmente você vai encontrar alguém que quer começar uma família com raiva do outro. Eu vou acabar com a sua vida. Ninguém pensa assim. Né? Depois de um certo tempo de casamento, às vezes a gente até desconfia que esse era o projeto inicial. Em alguns casos, irmãos, não vamos generalizar. Mas nós gostaríamos de ter filhos abençoados, felizes, encaminhados. Todos os pais pensam assim. Mas sabemos que o nosso endereço não é mais o Jardim do Éden. Fora do Éden, a coisa não é fácil. E fora do Éden, ninguém chegou lá. Já cansei de falar para vocês que nós não temos na Bíblia uma família perfeita. Aliás, o casamento perfeito ainda vai acontecer. E eu amo essa expressão de Efésios. Do noivo com a noiva, que é de Cristo com a igreja. E Cristo está adornando, colocando botox na igreja, tirando as rugas. É só você ler o texto, está escrito lá. Não está o botox, né? Mas está ali, tirando as rugas da igreja, embelezando a feiura que o pecado deixou com a gente. Por isso que cada culto é um encontro de embelezamento. É lógico que a beleza da santidade do Senhor que vai nos purificando, nos santificando todos os dias. E é por isso que nós não podemos ter uma ilusão de
ter chegado lá. Sabe, quando eu penso assim, a minha família já chegou num nível assim que eu tô, que isso? Que coisa boa. Ninguém chegou lá. A Bíblia diz claramente, irmãos, que fora de Cristo, o homem está perdido, escravo do pecado, de Satanás, caminhando passos largos para o inferno, sem esperança nenhuma e mais cego, sem entender o que está acontecendo muitas vezes. Caminhando para o inferno e achando que está indo para o caminho melhor. Mas em Cristo nós temos perdão, reconciliação, esperança, santificação. E o ponto de hoje é que essa santificação, ela não é completa nessa vida. Existe uma santificação que é posicional, Deus já te chama de santo hoje, se você está em Cristo. Mas ao mesmo tempo Ele te ordena uma vida de santidade, santificação progressiva. Por isso que santificação não é perfeição. Na cruz a minha dívida foi paga, o escrito de dívida foi rasgado, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E olha aqui com o John Piper, no belíssimo livro, Quando a Escuridão Não Passa. Se você luta com depressão, recomendo esse livro. John Piper, Quando a Escuridão Não Passa. Olha só o que ele diz. Sou declarado justo no tribunal celestial, no qual Deus se assenta como juiz, e sem essa justificação eu seria condenado pela lei divina. Esse é o significado do termo justificar. Preste atenção, não pisque agora. Não é tornar justo, mas declarar justo. Deus te declara justo por causa da justiça de Cristo. Nós ainda não somos perfeitos. Por isso que ainda nós cometemos injustiça. Somos declarados justos por causa da obra de Cristo. E entramos então nesse processo de santificação. Eu sou declarado justo e convocado, ordenado. Eu não tenho nem opção, se eu sou convertido de verdade, a uma vida de pureza. Todos os dias o Espírito Santo me chama a purificação. E a mesma ideia do verbo salvar na Bíblia. O verbo salvar na Bíblia, ele tem um aspecto passado, presente e futuro. Deus nos salvou, Deus está nos salvando e Deus nos salvará. No final de todas as coisas. Deus nos salvou, mas nós aguardamos a salvação. Você vai encontrar isso em Paulo. Projeta. Paulo disse, agora já não sou eu quem vive, mas também afirmou, ainda não alcancei, prossigo para o alvo, ao mesmo tempo em que ele se reconhecia como o maior dos pecadores. Isso aqui não é contraditório, irmãos. Não tem contradição aqui. Significa que nós estamos num processo de santificação. O problema é que nem sempre, como igreja, nós temos consciência disso. E quando nós não temos consciência de que o meu marido convertido, regenerado, justificado, adotado, ainda não chegou no processo final, eu exijo do meu marido perfeição, da minha esposa perfeição, eu exijo do meu filho perfeição, e eu esqueço que ele é alguém inacabado. E alguém inacabado, em algum momento da vida, vai errar, vai pecar. É por isso, como nós vimos durante essa semana, que o perdão não tem como viver nesse mundo sem perdoar. Tem jeito. Para um convívio saudável familiar, o perdão vai ter que ser colocado em prática. Porque ainda erramos, pecamos contra o nosso Deus. Não vamos pecar contra o nosso próximo? Claro que vamos. O que o mesmo João diz, projeta para mim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Imagina chamar Deus de mentiroso. E a palavra, e a sua palavra não está em nós. Não tem essa. Se dissermos que não temos pecado, olha, é mentira, você acabou de pecar. Paulo trata desse mesmo assunto na igreja de Corinto, aquela belíssima carta que eu amo tanto. E ele já começa a carta dando o tom daquilo que ele vai trabalhar na carta. Projeta. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, em Cristo Jesus, chamados para ser santos.
Em todos os lugares invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Santificados, santificação posicional, chamados para ser santo, santificação progressiva. Eu gostaria de me dirigir essa manhã aos santos irmãos da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Em Cristo vocês são santos, gente. Mas ao mesmo tempo nós somos chamados a uma vida de santidade. Todos nós estamos nesse processo. É por isso, projeta. O cristão, olha isso aqui, não é um pecador lutando para ser santo, mas um santo lutando contra o pecado. Deus muda a nossa identidade. Agora você é separado, lutando contra o pecado restante. Entenderam a diferença? Você não está se esforçando como um pecador sem Cristo para ser santo. Você em Cristo já é santo, lutando contra o pecado restante. Agora prestem atenção, irmãos. Nesse processo de santificação, que tem tudo a ver com o estudo de hoje, com o tema que foi trabalhado durante essa semana, que é a Bíblia e a sua família centrada no Evangelho, todas as vezes que você se esforçar para fazer a coisa certa, com a motivação certa, o pecado vai mostrar a cara dele com todas as forças. Todas as vezes que você, marido, que entendeu que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que você, esposa, deve ser uma auxiliadora, que você, filho, entendeu que deve honrar o seu pai e a sua mãe, que você, pai, entendeu que deve ensinar o seu filho, disciplinar o seu filho, o pecado vai reagir contra isso. Pecado restante. Porque o pecado que habita em nós não guarda o sábado, gente. Ele não tem um dia de descanso. Aliás, eu recomendo a leitura de um livro, O Mal que Habita em Mim. Quem aqui conhece esse livro? Boa parte, né? E isso tem tudo a ver com a família, porque, prestem atenção, santidade não nos é natural. Essas crianças aqui, ó, não pensem em vocês, lindas, maravilhosas. Mas não flui santidade do coraçãozinho delas. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Por que você não precisa ensinar o seu filho o egoísmo? O que você acha? Ele não vai para a escola aprender egoísmo, gente. Ele vai lá e dá aula de egoísmo na escola. Ele sabe ensinar como ser egoísta. Flui do coraçãozinho que Jesus disse. Porque a fonte foi contaminada pelo pecado. Mas louvado seja Deus que o Espírito que é santo, Espírito Santo, produz em nós agora santificação. Ao mesmo tempo, porque o Espírito habita em nós, nos capacita, santificação é uma ordem. É uma ordem. Sede santos, como eu sou santos. Mas como eu falei para vocês, o pecado não é aquele tipo de visita que aparece lá uma vez ou outra. Ele é invasivo. O pecado restante, ele é intrometido, ele é carente. E o que isso tem a ver com uma família? Como eu posso aplicar isso na família? E aqui eu vou subir nos ombros do Tim Keller, porque eu achei que ele foi fantástico aqui. Projeta. E se você começar o casamento, presta atenção que você que pretende casar um dia também. Ciente de que o seu propósito é uma amizade espiritual para a jornada rumo à nova criação. Vamos tirar essa ideia de casar para ser feliz. Aliás, tem que dar uma palavra sobre isso. Casamento não foi projetado para te fazer feliz. Se casamento fosse projetado para fazer alguém feliz, você tem que afirmar que Jesus e Paulo eram infelizes. Não foram casados. Só usar a lógica. E se você falar também que é o filho que traz felicidade, vai causar outro problema. Daqui a pouco eu faço mais aplicação aqui. Vamos lá. E se sua expectativa em relação à finalidade do casamento for de ajuda mútua, olha só, para superar pecados, defeitos e caminhar em direção à nova identidade que Deus está criando. Nesse caso, você estará preparado para as fases que terá a impressão de estar casado com um desconhecido.
E quando elas chegarem, arregaçará as mangas e colocará as mãos à obra. Se você entende que você é casado com um santo, que luta contra o pecado, e se você entender que esse casamento é um ajuntamento santo de amigos, ajudando um ao outro a vencer o pecado restante. E se a gente pensar assim? Não muda? Eu estou casado com a pecadora Gedra. E ela me ajuda na minha santificação. Às vezes até provoca a minha santificação. Com a esposa de vocês também. Né? E aí? Se a gente entender assim, como é que funciona? Agora eu vou entrar num assunto espinhoso. Um assunto que a gente não gosta de conversar na igreja. Nós preferimos fazer isso no encontro de casais. Quando o assunto é sexo. O que o sexo tem a ver com esse processo de santificação? Será que a Bíblia ensina alguma coisa sobre isso? 1 Coríntios capítulo 7, vamos lá. E o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez por mútuo consentimento, olha os amigos, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retome a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. A gente pula esse texto, né, gente? Será que esse texto tem alguma coisa a ver com santificação? Eu já falei para vocês em outro momento que Satanás não é onisciente. Só Deus conhece verdadeiramente as motivações do nosso coração. Mas Satanás, ele é um observador, ele é antigo, ele é velho. E ele observa as janelas do nosso coração. Então ele faz deduções. Ele faz deduções, por isso que ele fez dedução com Jó. Um homem cheio de bênção te adora. Mas quando eu olho para a humanidade, quando alguém não recebe as bênçãos do Senhor, geralmente essas pessoas te amaldiçoam. É assim que funciona normalmente. Por que o texto aqui está dizendo, olha, Satanás vai tentar vocês? Ele sabe o que é ser humano. E aqui, irmãos, olha, a gente entende que existe questão de problema hormonal, doenças, outras coisas mais. Não é isso, eu não vou entrar no mérito aqui. O ponto é que quando você não considera a seriedade desse texto. Entenderam a diferença? Existe questão hormonal, existem várias situações. Mas quando você não considera que você coloca a sua esposa numa situação de sensibilidade, você, esposa, coloca o seu marido também numa situação difícil. Porque nós temos necessidades físicas. Necessidades físicas. E o processo de santificação passa por essa área. E daqui a pouco eu vou falar para você solteiro também, tá? Porque a Bíblia também fala para você nesse sentido também. Tinha um irmão da igreja lá em Recife, que ele era pescador. E ele passava muito tempo pescando. Mar. E aí um dia, o pastor ficou preocupado com aquele irmão e falou assim, meu irmão, você é casado. Você passa muito tempo pescando. Como é que fica a sua situação? Como é que você lida com isso? Aí ele falou assim, pastor, na nossa embarcação são vários homens e eu levo uma senhorinha. E com todo carinho, pastor, ela é feinha. Mas a gente leva ela para fazer a comida para a gente. E ela fica fazendo a comida, vai ajeitando as coisas ali. E sabe quando eu sei a hora de voltar para casa, pastor? Quando eu começo a olhar, o nome dela é Joana. Quando eu começo a olhar para a Joana e percebo que a Joana está ficando bonita, é hora de voltar para casa. Pegaram a ideia, gente? A seriedade disso aqui. E a Joana fica bonita, tá, gente? Olha lá, a DR lá em casa, de vez em quando, a Joana aparece no assunto. Irmãos, isso é sério. A gente brinca e tudo, mas isso é sério. A gente brinca e tudo, mas isso é sério. Tem tudo a ver com casamento.
quantos problemas que a gente lida num gabinete e é central esse assunto. E eu estou falando aqui, a gente tem que considerar muito a questão hormonal, as doenças e tudo mais, gente. Mas eu estou falando quando não há disposição nem compreensão dessa verdade bíblica. Quando a gente não considera isso, a seriedade desse assunto. E aí nós falamos assim, o Satanás bagunçou a família de fulano de tal, mas a gente deu brecha. A gente deu brecha. É muito sério isso. Aliás, um dia a gente pode até fazer só um estudo só sobre as brechas que nós damos para Satanás agir na nossa família. Quando nós não perdoamos, diz a Bíblia que ele tira vantagem. Por que ele tira vantagem? Ele não aplica o que Cristo fez na cruz, perdoando todos os seus pecados. E você se coloca no lugar de Deus para não perdoar. Mas Satanás aproveita isso. Ué, mas você foi perdoado e não perdoa? É assim? Você entendeu o evangelho mesmo? Solteiros, palavra para vocês. 1 Coríntios capítulo 7, verso 8 e 9. Vamos lá. E aos solteiros, e às viúvas também, digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também vivo. Mas se não consegue dominar, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçados. Abrasados é a outra versão, né? Do que arder em desejos. Uma palavra para os jovens. É difícil falar desse assunto hoje, porque o mundo modernizou, o mundo está outro, e a Bíblia fala do casamento sem mácula, sem ruga, gente. A gente não pode falar nesse assunto mais, porque as pessoas, pastor, que mundo é esse que você está vivendo? Você está em 1930? A Bíblia não muda, gente. A Bíblia conta cultural. A Bíblia redime a cultura, não é a cultura que nos ajuda a interpretar a Bíblia. Se não consegue viver, se case. Um dia eu ouvi uma irmã falar comigo assim, uma irmã. Ela era esposa de um diácono um dia. Pastor, eu acho que a gente tinha que experimentar o sexo antes, para ver se gosta e depois casa. Meu Deus do céu. Então, aos jovens solteiros aqui, que depois eu vou dar uma palavra a mais também sobre isso. Se você não consegue, se case. Tá certo? Se case. Porque o sexo foi projetado por Deus, ordenado por Deus, para ser feito dentro do projeto de Deus. E é bênção, mas da maneira de Deus. E aí eu volto a fazer aquela aplicação aqui que a gente nós gostamos de frases de efeito. Eu já reparei que a igreja evangélica gosta de frases de efeito. E nós pegamos, por exemplo, alguns textos e falamos assim, o casamento é para todo mundo, porque não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então todo mundo tem que casar. É verdade que todo mundo tem que casar? E aí nós ampliamos isso e falamos que o casamento foi feito para a felicidade do homem. E eu também já falei essa frase, como é que a gente repete sem pensar. Não case para ser feliz, case para fazer o outro feliz. Gente, isso está errado. Deus não colocou no seu ombro a felicidade da sua esposa, do seu marido. Deus não me fez para fazer a Geda feliz, não, gente. Se a Geda não encontrar felicidade em Deus, e quando eu morrer? Ela vai viver infeliz? Então não é minha responsabilidade fazer a Geda feliz. Entenderam? Nem a responsabilidade da Geda é me fazer feliz. A nossa felicidade deve ser encontrada em Deus, a fonte da felicidade. Senão a gente coloca um peso no outro que não dá. Da mesma maneira, filhos. Eu sou estéril, gente. Eu já não gosto que eu falo isso, mas depois ela vai chamar minha atenção em casa. Mas as pessoas já chegaram para mim um dia e falaram assim, vocês precisam de um filho para selar o amor. Eu falei, não está escrito isso na Bíblia, gente? Onde está escrito? Então, quando um casal perde um filho, perdeu o selo do amor? E nós sabemos que fora do Éden, quantos casais perdem filhos? Então pode separar agora? Acabou o selo do amor? Só que a gente repete essas coisas sem pensar. Nós falamos para todo mundo. A gente não pensa nessas coisas.
Porque o projeto de Deus é glorificá-lo a Ele, glorificá-lo com filho, sem filho, solteiro ou casado ou viúvo. Vamos caminhar um pouquinho mais? Vivemos fora do Éden, e eu sempre falo isso com vocês. A esterilidade faz parte desse mundo. Pais perdem filhos na infância. Então nós devemos tomar muito cuidado com essas frases. Solteiros novamente. Algumas pessoas não foram feitas para casar. E nós e a igreja evangélica tem que tomar cuidado quando nós tomamos o papel do Santo Antônio casamenteiro. Tem gente dentro da igreja que gosta de arrumar casamento para o outro, assim, né? Você podia casar com fulano. O que você acha de você casar com ele? Já viram isso? Nunca viram isso, não? Tem gente que não foi feita para casar. Augusto Nicodemos, no seu belíssimo livro, A Bíblia e a Sua Família, ele diz assim, se você casa uma pessoa que não foi feita para casar, ela vai ser infeliz pro resto da vida. Texto bíblico, porque a gente não está tirando a coisa da cabeça, não. Porque há eunucos de nascença. Existem pessoas, gente, que não têm problemas com pessoas do mesmo sexo. É assexuada. Jesus. Há outros a quem os homens fizeram os tais. E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino. Deixa eu falar uma pessoa para vocês aqui, talvez vocês não saibam disso. O famoso pastor John Stott. Solteirão até o resto da vida. Solteiro. Aí tem aquelas pessoas que gostam de frases de efeito e falam assim, mas como o pastor solteiro vai aconselhar um casal? Ele não tem experiência. Pô, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ter experiência para aconselhar alguém? Ou a única arma do pastor do aconselhamento é essa aqui? Quem falou mais de família, Pedro ou Paulo? De cabeça, quem sabe? E Paulo era casado? Pedro era. Eu não tenho que ser um usuário de droga para depois aconselhar alguém que usou droga, gente. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque toda palavra é inspirada por Deus, útil para a correção na justiça. Então eu uso a palavra de Deus. É lógico que a experiência ajuda. Mas não é algo que você fala assim, sem experiência você não consegue. Então nós submetemos a palavra de Deus. E aí o texto termina assim, ó. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Você tem condições de aceitar isso? Aceite. Em todo mundo foi feito para casar. E a gente precisa saber lidar com isso. Mas vamos mexer com outro caso aqui, que hoje eu estou mais... vamos mexer nos pontos mais difíceis hoje. E quando você converte e o marido não? E agora, como é que fica isso? Ou ela ou ele serve a outro Deus. Como que eu vou fazer agora no ato sexual? Não vai me contaminar? Como que fica isso? Imagina a situação. Ele serve a deuses que eu não concordo no ato sexual. Essa era a pergunta que surgiu em Corinto. E Paulo teve que lidar com ela. Como que fica isso, Paulo? Quando um convertido, e os meus filhos quando nascerem, como é que fica isso? Como que eu lido com isso, os meus filhos? Não vai contaminar os meus filhos espiritualmente? Vamos para o texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. E aos outros digo eu, não o Senhor. Deixa eu explicar esse digo eu, não o Senhor. Paulo era apóstolo, inspirado. Aquele assunto que Jesus não tratou, ele está tratando. É só isso, gente. É que ele está dando a opinião dele particular e você deve observar sim ou não. Ele está dizendo, isso aqui o Senhor não tratou. Eu estou ampliando o assunto. Se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela.
Porque você sabe que naquela época o divórcio acontecia por qualquer coisa. Se a mulher queimasse o arroz, carta de divórcio para ela. Aí a pessoa pensa assim, olha, eu converti, meu marido não converteu. Acho que eu vou aproveitar agora e pular fora do barco. O que eu faço? Continua o texto. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Presta atenção que não é a santificação que ele leva para o céu, não, gente. Ele recebe as bênçãos do Espírito Santo na vida daquela pessoa. É simples. Lembra da última semana do lar? E o fruto do Espírito não é para você, é para o outro. O marido não crente colhe o fruto do Espírito na vida da esposa. Ela colhe as bênçãos do Senhor, mesmo não sendo. É isso só. Mas tem uma aplicação final aqui. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Aqui, para mim, tudo que eu já estudei sobre o batismo infantil, o pé do batismo, a base melhor para mim é essa aqui. Por quê? Não vou entrar no assunto hoje não, só vou fazer um apontamento. Essa linguagem impuro e puro é uma linguagem veterotestamentária, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Quem eram os impuros do Antigo Testamento? Quem não recebia a circuncisão. E Paulo está pregando, ensinando uma igreja gentílica, uma igreja que não tinha a tradição judaico-cristã, falando sobre pureza e impureza. Por quê? Porque aquilo que nós falamos para vocês é uma única fé, a única forma de se relacionar com Deus é pactual, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E hoje de manhã eu falei da igreja no Antigo Testamento, já no Éden. Para nós é uma só salvação, administrada no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a criança recebia o símbolo da fé sem fé. E aqui ela é considerada separada, porque nasceu num lar onde um tem fé. É linguagem do pacto. Só esse livrinho aqui, ó, se você tem dúvida nessa área, esse livro aqui responde todos os questionamentos que são feitos sobre o pé do batismo. No obstante, é preciso compreender que, ao apresentar uma criança para o batismo, não se está fazendo realmente uma decisão por ela, e sim reivindicando para ela uma bênção. Deus já fez a decisão da relação pactual, colocando uma criança no lar crente. Os pais apenas reivindicam essa bênção, a qual pertence às crianças por direito de nascimento. Um dia nós vamos estudar sobre esse assunto. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Diga, minha irmã. Isso, exato. Isso. Para quem já está num relacionamento e um converte, e que acontece muito isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Está claro para você? Qual o fim principal do homem? Nós só sabemos essa pergunta, né? Glorificar a Deus casado, solteiro, viúvo, viúva, com filhos, sem filhos, e às vezes sem papai e sem mamãe. Porque tudo isso passa. E Deus não abortou o propósito. Ele continua dizendo, vocês foram criados para minha glória. Está claro para vocês? E o que isso tem a ver com a nossa santificação? É nesse processo de santificação que nós vamos glorificando o Senhor. E a família só vai ser moldada para a glória de Deus quando a glória de Deus for mais importante do que a felicidade do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Porque quando nós lidamos com esse assunto glória de Deus, em vários momentos significa contrariar um familiar. Aí nós não gostamos. Estava bom até agora, né?
Dizer não para um filho, uma criança, para a esposa, nem sempre é fácil. Mas se você entende que antes do bem-estar do seu familiar está a glória de Deus, isso significa dizer não. Dizer não para nós mesmos. Segundo Augusto Nicodemos, é preciso mais poder para dizer não para nós mesmos do que para expulsar um demônio. Porque quando nós queremos uma coisa, eu vou te falar uma coisa. Que coisa difícil, gente, quando nós inculcamos algo na nossa e queremos de qualquer jeito. Vai conversar com a pessoa, já não é isso mesmo que eu quero para a minha vida, e acabou, não quero nem conversa. E os filhos fazem isso, ou não fazem? Eu estou dizendo, irmãos, que a família não foi idealizada por Deus para felicidade em primeiro lugar, mas para a glória do Senhor. Porque é em Deus que nós vamos experimentar a felicidade. E tem tudo a ver com o texto da liturgia semana passada, que em vários momentos Deus vai produzir em nós a tristeza segundo Ele. Nesse processo de santificação, você tem que ficar triste em algum momento. Mas que tipo de tristeza eu estou falando? A tristeza pelo pecado. Tiago parece que é um ladrão de alegria quando diz assim: transforme essa alegria em choro. Humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor e Ele vos exaltará. Porque o pecado traz uma alegria momentânea. Ou não traz? A satisfação. E aí, nesse processo de santificação, você vai se abater em alguns momentos. E é assim mesmo. Uma dica aqui para os pais. Poxa, pastor, mas você não tem filho. Como é que você vai dar dica para os pais? Bíblia, gente. Quando você contrariar o seu filho e ele ficar tristinho, eu sei porque eu tenho sobrinhos em casa. Eu sei que os pais têm vontade de falar assim, não, eu vou segurar isso aqui. Você está massageando o ego dele. Deixando ele achar que está certo. Quando você tem convicção que aquilo está errado, fica em paz diante de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar lá. E essa é uma dica para mim, marido também. Quando a Geda fizer uma raiva, repreenda da mesma maneira. Da mesma maneira, a esposa também. Projeto. O Evangelho nos ensina uma verdade libertadora. A questão central da vida não é aquilo que me faz feliz ou que faz o outro feliz, mas aquilo que glorifica o Senhor. Quando a glória de Deus ocupa o centro, nossos afetos, escolhas, relacionamentos encontram o seu verdadeiro lugar. Isso é ter o Evangelho no centro da nossa família. O Evangelho ser central. E isso é extremamente desafiador. É por isso que você não pode ter contato com o Evangelho uma vez na semana. Você precisa do Evangelho todos os dias. Sabe por que Paulo diz assim? O Evangelho é o poder de Deus. E a palavra poder ali é dinamis, de onde vem dinamite. É o dinamis para estourar o seu coração, que tem tendência a endurecer e virar pedra. Que um dia já foi transformado, mas a tendência dele é endurecer. Hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. E o Evangelho vem todo dia. As bombas. Por último, a glória de Deus é o alvo. A santificação é um processo. Tenha paciência. Tenha paciência. Às vezes, o mesmo erro vai ser cometido. Você precisa saber que você também comete o mesmo erro. Eu sei que é estranho falar isso. Não deveria ser assim. E não é uma carta branca também para cometer o mesmo erro. Você deve até desconfiar de você. Você tem que desconfiar de você. Se isso não está se tornando uma prática, que é diferente. A prática do pecado e pecar. A prática é quando você peca, acha que está certo e incentiva os outros a pecarem também. Isso já virou uma prática. E a Bíblia diz que todo aquele que vive na prática do pecado não viu a Deus. É diferente. Mas você
já pediu perdão a Deus pelo mesmo pecado? Nunca pediu, não? Não é? Paul Tripp, num belíssimo livro, Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Quem conhece esse livro aqui? 2 pessoas? Vamos trazer esse livro, gente. Vamos lá. Muitas vezes pensamos que se Deus realmente se importasse conosco, tornaria nossos relacionamentos mais fáceis. Na verdade, um relacionamento difícil é um sinal de seu amor e cuidado. Não projeta próximo, volta lá. Volta lá, deixa aí no cuidado. Amém, gente? Não é amém, não? Vamos lá. A aplicação vai ser o amém. Então vamos lá. Projeta agora. Queremos que Deus simplesmente transforme o relacionamento, mas Ele não se contenta antes que o relacionamento nos transforme também. Amém agora? Esse é o ponto. Então Ele não vai mudar o outro se não te transformar primeiro. E não adianta você pegar uma queda de braço com Deus. Posso garantir para você. Você não aguenta o dedinho dele. E Ele vai nos vencer. Que tal aquela oração de Eugênio Peterson? Não projetei. Deixa eu achá-la aqui. E a gente termina com ela. Vocês conhecem a oração de Eugênio Peterson? Tem aí, Valdir? Salvo no seu aí. Ó Deus, derrota-me, destrona-me. Vê aqui. Aqui, ó. Ó Deus, derrota-me, destrona-me, dobra-me, esmaga-me, submete-me, vence-me. Amém, amém. Ô, gente, a gente não tem opção, não. Por quem você quer sair daqui vencido nessa noite? Quem tem que vencer nessa noite? Oh, nessa noite. Já estou até de noite. Quem tem que vencer nessa manhã? Hã? Eu. Gedra. Quem é que tem que vencer? E que vai vencer se você é do Senhor. Quero só te lembrar disso. Você olhar um profetinha fujão que tentou vencer, qual foi o final da história? Vamos orar, gente? Vamos pedir ao Senhor ajuda. Deus nos ajude. Essa semana foi tão abençoada para o meu coração. Semana especial demais. Um pastor e um fabricante de sabão estavam caminhando. E o fabricante de sabão quis tirar uma onda com o pastor. Caminhando num bairro pobre, o fabricante de sabão virou assim para o pastor e falou assim: pastor, esse evangelho que você prega aí não está ajudando muito não. Olha aí, a molecada como é que está aí? Todo mundo nas drogas, está tudo bagunçado. O pastor ficou quieto, caminhou mais um pouquinho, passou perto de um campo de futebol. Todo mundo com a roupa toda suja de barro. Aí o pastor falou assim: rapaz, esse sabão seu também não presta não. Aí o fabricante de sabão falou assim: não, meu sabão é bom. O problema é que as pessoas precisam usar ele. O pastor aproveitou o gancho, né? O evangelho que eu prego é maravilhoso, mas precisa ser aplicado. É isso, gente. É isso. Vamos orar? Tem um tempinho para orar por você, por sua família, por seu lar, seu coração, seu casamento. Terminar aí. Hoje eu ganhei um tempinho.
Ó Deus, a palavra é muito clara para nós. Nós carecemos da ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Carecemos do poder do Teu Santo Espírito para produzir as mudanças necessárias. O desejo do nosso coração não é sair daqui com mais informações, mas experimentar uma transformação profunda. Nos ajude, Deus. Nos ajude. Sabemos que o mais interessado na nossa família é o Senhor do que nós mesmos. Que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que precisamos enxergar. Que o Senhor abençoe ricamente os maridos que estão aqui nessa manhã, as esposas, os filhos, os pais, as criancinhas. Todos, Deus. Porque o chamado à santificação é para todos nós. Mas nem sempre desejamos, nem sempre queremos ser parecidos com Teu Filho. Mas pelo poder do Teu Espírito, Deus, produz em nós um desejo ardente de viver de modo digno do Teu Evangelho. Projeta em nós novos afetos, novos desejos, anseios santos. Capacita a Tua igreja com poder, o poder que faz morrer a velha natureza, o poder que mortifica o velho homem. Nos ajude, Deus, no nome e para a glória de Jesus. Amém.